Pessoal, eu vou falar de uma coisa que eu sei que sempre irrita muita gente, mas fica aí, tá? Não vai embora ainda. O BBB pode ser um excelente laboratório humano. Pois é, eu sei que você vai dizer que é um reality vazio, gente confinada por fama, e é o fim da civilização. Eu entendo esse ranço. Mas se você parar de olhar dessa forma e começar a olhar como quem realmente observa comportamento, vira um curso intensivo de Brasil em tempo real. E eu quero começar com o episódio do Pedro, não o de importunação sexual, mas por um outro que eu pensei, é isso, não é só entretenimento. O cara finge uma crise de ansiedade, as pessoas entram ali no modo alerta, ficam preocupadas e ele ri. Pois é, ele ri, como se fosse uma pegadinha social. Vamos ver como vocês reagem. Quando eu vi, eu fiquei enojada, porque eu sou diagnosticada com ansiedade e síndrome do pânico. Eu sei o que é uma crise de verdade. Eu sei o quanto você fica vulnerável, o quanto o seu corpo te desobedece, o quanto dá vergonha e como ainda existe uma camada enorme, um tabu enorme em cima disso. A prova do tabu é exatamente essa: alguém achar que dá para usar uma crise para testar a reação dos outros, como se fosse um personagem cômico, como se a dor do outro fosse um botão que você aperta, testa e depois você faz piada. E é aqui que o BBB vira um laboratório. Não porque aqueles 20 e tantos participantes sejam o Brasil, não são, mas porque ali você observa microdinâmicas sociais na velocidade 2.0. Quem tem poder, quem tem medo, quem manipula, quem protege, quem acusa, quem relativiza, quem se cala, quem se revolta. A casa é uma maquete emocional, todo mundo sendo lido o tempo todo. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Eu não estou acompanhando o BBB dia a dia por absoluta falta de tempo, mas eu vejo cortes espalhados pela internet e principalmente eu vejo as polêmicas, porque polêmica é a hora em que o personagem dá uma falhada e aparece a pessoa. E o BBB há anos coleciona casos que viram debate público porque expõem exatamente aquilo que a gente vive aqui fora: preconceito, abuso disfarçado de mal-entendido, agressividade vendida como temperamento, moralismo usado como moeda. Vamos falar disso? Lá em 2012, no BBB, teve um caso que virou o marco do programa. O participante Daniel foi retirado do reality depois de uma situação envolvendo consentimento, que inclusive gerou investigação fora da casa. Não vou entrar nos detalhes de todas as histórias, tá? Mas o ponto do BBB como laboratório está aqui. O país inteiro se viu obrigado a discutir uma coisa básica. Consentimento não é detalhe, consentimento é a regra. E é sempre um choque perceber como socialmente a gente ainda negocia o óbvio. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de ler que ontem um dos participantes do programa, o Matheus, foi denunciado ao Ministério Público por homofobia. Eu não vi essa cena ainda, mas parece que ele tem feito comentários pejorativos e ele teria imitado um dos participantes do programa, que é homossexual com trejeitos afeminados. E isso virou uma discussão. E precisa virar uma discussão. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí, porque eu acho que tem alguns bons exemplos. Em 2017, o Marcos Harter foi expulso depois de um episódio de agressão contra Emily. Mais uma vez, o programa vira um laboratório porque mostra como a violência pode ser normalizada dentro de uma relação sob a desculpa do calor do momento, do eles que se entendam, do é casal, ninguém sabe o que aconteceu. Até que acontece. E aí todo mundo finge surpresa. Em 2022, a Maria foi desclassificada depois de acertar a Natália com um balde durante o jogo da discórdia. E isso também diz muito sobre nós. O quanto a linha entre dinâmica do jogo e agressão física às vezes vira uma borracha na mão da torcida. Porque o laboratório não é só a casa, o laboratório é a plateia também. O que a gente perdoa? O que a gente relativiza? O que a gente chama de sem querer quando seria inaceitável no mundo real? Em 2023, o MC Guimê e o Cara de Sapato foram expulsos por
comportamento de assédio contra a Dania Mendes, uma convidada mexicana. Aquilo foi um retrato bem feio, gente, do quanto o corpo feminino ainda é tratado como um espaço público numa festa, numa balada, em qualquer ambiente onde o homem acha que o contexto, a festa, é uma licença poética. E olha, gente, isso não é de hoje. Eu espero que realmente hoje a situação das mulheres solteiras que vão para uma balada, para uma boate, para um bar, para um samba, seja melhor do que a situação, do que como era quando eu era solteira. Porque era puxada, você era puxada pelo cabelo, pela cintura, tentavam te beijar à força, passavam a mão na sua bunda dentro de uma boate. E os homens acreditavam realmente que aquilo era parte do jogo. Esse episódio da expulsão deles por assédio, importunação sexual, lembrete importantíssimo. Não existe contexto que substitua consentimento. Não é eu tava bêbado, era brincadeira, foi sem querer, que transforme essa invasão numa razão. E aí a gente entra numa camada que o BBB também escancara. Preconceito, racismo, intolerância, transfobia e como tudo isso no Brasil costuma vir embalado como piada, que é a forma, eu acho que é a forma mais covarde de violência. Vamos para mais um exemplo. No BBB 21 teve o episódio em que o cabelo do João Luiz foi comparado a do Homem das Cavernas. E aí você vê o mecanismo inteiro funcionando. Alguém solta uma piada, o outro acha engraçado e alguém se machuca. Alguém tenta explicar e uma parte reage como se o problema fosse sensibilidade demais. Esse é um dos maiores traços do racismo cotidiano. Quando ele aparece, tentam rebatizar de brincadeira. O BBB força o país a assistir esse constrangimento sem filtro nenhum, tá? Com sorte a gente aprende alguma coisa. Vamos olhar mais um exemplo para ver como em todas as edições tem sempre, não só uma coisa, várias, mas tô pegando algumas. Em 2019, a Paula foi acusada de racismo e intolerância religiosa por declarações sobre religiões de matriz africana. E aqui tem outra faceta desse grande laboratório, a sociedade não uniforme. O choque não acontece num bloco. O país às vezes olha, discute, fica indignado e segue. O BBB expõe esse descompasso. Tem gente que já entendeu o básico, tem gente que ainda está vivendo lá no século passado. E está todo mundo convivendo nesse grande sofá que é o país. E se a gente voltar ainda mais no tempo, tem o BBB 11 com a Ariadna, a primeira mulher trans no programa. Ela mesma já falou que sente que foi eliminada pelo preconceito do país. Esse é um exemplo perfeito desse laboratório. Você percebe o quanto a tolerância brasileira é muitas vezes decorativa? A gente adora se dizer aberto, moderno, de boa, até que o diferente entra na sala e passa a existir todos os dias ali na nossa frente, com direito à voz, rotina, protagonismo. Mas vamos lá, o BBB também mostra coisas bacanas. Eu não vou virar panfletária do reality, mas seria desonesto dizer que só tem essas coisas horrorosas, polêmicas. Tem momentos que a própria casa reage, confronta, constrange o comportamento errado. No caso do João Luiz, por exemplo, houve um debate, teve gente que se posicionou, teve apresentador falando, teve um pedaço do público indo pesquisar, aprender, entender. Às vezes o laboratório funciona exatamente como deveria, como um choque pedagógico. E aí entra uma polêmica que virou quase um ciclo no BBB, o medo do cancelamento. Teve edição em que o elenco parecia, fazer só RP de si mesmo. Todo mundo com frases prontas, todo mundo desconstruído, todo mundo com medo de virar print. Eu não posso falar isso, eu não posso reagir assim, eu não preciso parecer evoluído. E olha, eu entendo, porque aqui fora também é assim, a gente sabe. A gente vive numa época em que imagem é capital, só que tem um efeito colateral. Quando o medo manda demais, a pessoa vira uma versão totalmente pasteurizada de si mesma. A casa fica morna, a convivência fica artificial, o público reclama que ninguém é de verdade. Quer dizer, o público quer verdade. Será que quer verdade mesmo? A verdade, de verdade, gente, dá trabalho. O bebê é uma máquina de acelerar esse trabalho, porque ali não tem muita fuga. Sem celular, sem rotina normal, sem amigos antigos para te lembrar quem você é, sem o depois eu te explico, que a vida real permite. A pessoa se revela no atrito, e o atrito muitas vezes revela o que a sociedade ainda não resolveu.
E aí eu volto para o Pedro, porque ele é a síntese desse BBB, desse laboratório. Primeiro, a crise fingida, a banalização do sofrimento psíquico como uma pegadinha. Depois o desfecho. Ele sai da casa depois de um episódio de tentativa de beijo sem consentimento com uma participante com imagens exibidas pelo próprio programa. E aí, de novo, o laboratório vira um retrato do Brasil. Existe uma questão fundamental. Eu escrevi algo sobre isso recentemente. Essa virada de consciência aconteceu do lado de cá. As mulheres em larga escala reconhecem violência de gênero, nomeiam abuso, trocam ferramentas de proteção, criam um repertório, criam uma rede. O problema é a assimetria. Isso ainda alcança poucos homens. Para muitos, ainda é mal entendido. Insistência, papel do homem, ela se fez difícil. Não é invasão. É cultura do eu vou tentar até conseguir, batendo de frente com a regra civilizatória. E para fechar, tem uma coisa que o BBB ensina e que é desconfortável. Gente, não é uma coisa só. A mesma pessoa que abraça pode humilhar. A mesma pessoa que faz um discurso bonito pode, 2 horas depois, ser muito cruel. Tem gente que melhora, tem gente que aprende, tem gente que pede desculpas e muda, e tem gente que só usa a linguagem do pedido de desculpa como uma maquiagem. E sim, às vezes as pessoas são só más. Então, quando alguém disser BBB é vazio, você pode responder: vazio é fingir que esses comportamentos não existem aqui fora. O BBB é barulhento, exagerado, editado, mercantilizado, claro. Mas como laboratório humano, ele é um espelho eficiente. E dependendo do que a gente faz com esse espelho, ele pode ser só entretenimento. Ou pode virar um debate sobre o mínimo. Empatia, respeito, consentimento e o quanto a sociedade ainda precisa amadurecer. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.